paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos aqui para gravar mais uma pré-aula, né? A lição de número 11. Estamos aqui para fazer sempre o nosso lembrete da semana, né? Que os irmãos venham incentivar os nossos alunos a fazer a leitura bíblica semanal, a leitura bíblica em classe, para que possam estar inteirados das lições, né? Então esse lembrete é sempre bom. E também a respeito dos hinos da harpa, meus irmãos, nós também temos que incentivar o nosso povo, o povo de Deus, a aprender a louvar os hinos da harpa para não perder esse bom costume, né? Então a lição 11 hoje vai falar as promessas de provisão, né? O Senhor Jesus que é o provedor, o Senhor Jesus é quem nos ensinou, né, a respeito da provisão. E o nosso texto áureo está no livro de Mateus, capítulo 6, no verso 25, que diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, peço que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Mateus capítulo 6, verso 25. A nossa verdade prática é: o Senhor Jesus, o nosso amigo fiel, preenche todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Mateus, no capítulo 6, do verso 25 ao 31. A palavra-chave dessa lição é provisão. Objetivos da lição: conscientizar de que o Senhor provê as necessidades básicas dos seus filhos. 2. Enfatizar que o Senhor Jesus é a solução para o mal da ansiedade que assola o mundo. Explicar a provisão divina no âmbito espiritual. Nessa lição nós vamos estar falando, irmão, muito sobre a providência de Deus para nossas vidas, né? Nós sabemos que nós somos totalmente dependentes de Deus. A nossa dependência de Deus não é somente uma dependência física, não é somente uma dependência espiritual, mas também uma dependência emocional. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão com muito problema emocional, mas sabemos que aquele que vive na dependência de Deus, ele consegue vencer esses problemas emocionais. Durante a lição nós vamos estar falando um pouco sobre isso. Tem um tópico que vai nos dar uma luz, né, vai colocar luz a esse assunto que outrora era tabu dentro da igreja. Quando nós falávamos em ansiedade, quando nós falávamos em depressão dentro da igreja, nós já vinculávamos a demônios, já vinculávamos a pessoas endemoniadas, a pessoas doentes mentais, mas nós sabemos que a ansiedade, nós sabemos que a depressão é uma causa, né, uma doença que tem problemas que atinge ali o emocional da pessoa, e sabemos que hoje nós necessitamos de médico para nos ajudar. Porém, quando nós estamos diante da dependência de Deus, quando nós vivemos na dependência do Senhor, sabemos que Ele pode nos completar. Ele pode tirar essa ansiedade. A própria Bíblia nos ensina: lançai a vossa ansiedade aos pés do Senhor. Então nós vamos ver muito isso aqui nessa lição de hoje, né? Nós vamos começar aqui, a introdução diz assim: nessa lição estudaremos a promessa de provisão para o crente em suas necessidades. Sabemos que a Bíblia revela que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Por isso podemos afirmar que ele tem necessidades físicas, emocionais e espirituais. À luz de Mateus 6, percebemos a importância do que o nosso Senhor dá a todas as esferas da natureza humana. Por isso, nessa lição, estudaremos acerca das instruções como promessas que o Senhor dá a respeito da inquietação e preocupação da vida. Tópico 1, meus irmãos: a providência das necessidades básicas. Primeiro, não fiqueis ansiosos. Capítulo 6 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus ensinou que seus discípulos não viverem preocupados com necessidades básicas da vida, pois Ele é o Senhor, provedor de todas as coisas para os seres vivos da terra. O Senhor Jesus, ele deu uma lição, assim, um ensinamento muito lindo aos seus discípulos, ali a todos que o ouvia, sobre a questão da ansiedade pela vida, né? Por viver, pelo comer, pelo vestir.
E nós percebemos que o Senhor Jesus, ele mostrou para o homem que se o homem confiar no Senhor, se o homem confiar nele, o homem não vai passar por essa necessidade, né? Nós vimos ali uma palavra deferida pelo nosso irmão Davi, né? O rei Davi deferiu que ele foi menino, foi homem, mas não viu um justo mendigar o pão. E nós sabemos que o Senhor Jesus estava ali dizendo para seus discípulos: olha, não fiquem ansiosos, não fiquem preocupados com a comida de vocês. Hoje, irmãos, é fácil. Nos dias atuais, nós vemos aí tudo que é meio para ajudar o ser humano. Nós vemos o governo ajudando, as igrejas ajudando, associações ajudando. Então, hoje é muito fácil, vamos dizer assim, a providência do alimento. Mas na época de Jesus, o alimento era mais escasso. No tempo antigo, o alimento era mais regrado. E o Senhor Jesus estava dizendo para os seus discípulos: não fique preocupado não. Fique preocupado não, que vocês vão ver a provisão divina diariamente na vida de vocês. E engraçado que ele falou sobre a provisão dos alimentos. Ele falou assim: as aves do céu, eles não semeiam, elas não cegam, elas não fazem estoque de comida, mas o Pai Celestial provê comida diária. O Senhor Jesus estava dizendo para seus discípulos: olha, se o Pai Celestial se preocupa com as aves do céu, imagine com você. Como que não é o cuidado do Senhor para com as vossas vidas? Você vê os passarinhos, eles não plantam, não cegam, não guardam. Eles pegam a porção diária. E aí nós vamos lá no Antigo Testamento e nós vemos lá o povo de Deus no deserto. E nós vemos ali como era grande a provisão de Deus, como era grande o cuidado de Deus para com aquele povo. E é interessante que Deus não tinha um celeiro, né? Deus não tinha um Ciro, como nós temos nos dias atuais, que guarda a comida lá em toneladas e toneladas. Deus provia a comida diariamente. Caía o maná do céu. O povo estava ali até murmurando, reclamando do maná, mas Deus proveu cordonizes. Deus proveu água no deserto. Então a preocupação de Deus para com o povo, para com o povo dele, sempre foi algo tremendo. Ah, mas você vai ser mais só para crente? Não. Se você for voltar lá no tempo de José, José ali interpretou o sonho de Faraó. E ali José foi direcionado por Deus para fazer um trabalho em que ia prover alimento para o mundo. Não era só para o Egito. Então ali a gente percebe também o cuidado de Deus com todos. O sol, a Bíblia diz que o sol nasce para todos. Nosso sol é para todos. Então, percebemos que a providência de Deus, ela vem tanto para o crente, como também vem para o ímpio, vem para o não crente, vem para o que está debaixo da ponte, vem, chega. Agora, para aquele que está na presença de Deus, a facilidade de confiar no Senhor é maior. Tem um contato diário, né? Então, o Senhor sempre vai prover ali a comida. A respeito das vestimentas, também nós vimos ali o Senhor dizendo que os lírios do campo, eles não tecem, eles não faziam roupas, mas eles se vestiam de maneira que nem Salomão, no seu melhor estilo de vida, no seu auge, se vestia. Quer dizer, se o Senhor cuida do lírio do campo, que nasce hoje e seca amanhã, que dirá de você, de mim? Então nós não temos que estar ansiosos com essas coisas. É normal o ser humano trabalhar, se esforçar, buscar. É normal, isso é. Mas nós não podemos fazer disso algo que vai nos tirar a atenção e a presença de Deus. Tornar como que loucura, né? Então essa lição vai nos dar muito isso. Essa lição vai nos trazer muito isso. Temos que confiar na providência de Deus. Temos que acreditar que o nosso Deus é poderoso para prover para nós alimento, para prover para nós vestimenta, até segurança, curar das enfermidades. Então o nosso Deus, ele é provedor, ele é um Deus cuidadoso. Então, nós sabemos que o Senhor não vai nos deixar desamparado.
No segundo tópico, nós vemos a provisão das necessidades emocional. Percebemos que essa lição ela vai tratar de uma parte, né, que é do alimento, da vestimenta, que é uma parte material. Ela vai tratar da parte espiritual e ela vai tratar da parte emocional. Primeiro tópico, nós falamos da parte física, cuidado de Deus para com a vida física do homem, com o alimento, com a vestimenta, com as coisas, com os bens que o homem necessita para viver. No tópico 2, nós vamos ver a provisão das necessidades emocionais, a ansiedade no mundo. As palavras de Jesus em Mateus 6 são bem atuais. Ela trata do processo de inquietude e ansiedade das pessoas nos processos das decisões. Jesus alerta para o fato que a ansiedade pode nos prejudicar. Vejamos que o mundo hoje, 300 milhões de pessoas sofrem de ansiedade e o Brasil está em primeiro lugar no ranking, com cerca de 18 milhões de pessoas, conforme dados da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde. Irmãos, isso é um dado alarmante. Eu fiz 2 anos e meio de psicologia e a gente percebe que é uma das áreas que mais está sendo requisitadas no momento, porque as pessoas estão muito, muito doentes emocionalmente. As pessoas estão muito doentes. A parte da ansiedade, as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão numa situação precária de ansiedade. As pessoas, cada dia que passa, elas estão num nível de ansiedade muito alto. E a ansiedade é um primeiro passo para desencadear uma depressão na pessoa. E quando eu falo isso, quando aqui a OPAS ela dá essa estatística de 18 milhões e 600 mil brasileiros que têm ansiedade profunda. E quando ele fala dessa ansiedade aqui, não é uma ansiedade que todos nós temos uma normalidade, não. É uma ansiedade fora do normal, que atrapalha a vida deles, de nós. E aí nós começamos a olhar para dentro da igreja, como pastor, que já dirigimos algumas congregações, nós percebemos, tratamos e cuidamos de algumas pessoas numa situação de ansiedade a nível extremo. Eu lembro de uma moça que eu e minha esposa estávamos ajudando ela, que ela corroía todas as unhas do dedo. E crente, ela não tinha unha, ela comia que ficava vazando sangue. E nós fizemos um trabalho de 6 meses de aconselhamento com essa moça, de oração, de aconselhamento, para que ela pudesse entender que aquilo não ia mudar a vida dela, que ela tinha que confiar no Senhor. Então nós percebemos nos dias atuais como as pessoas estão a níveis altíssimos de ansiedade dentro da igreja. Pessoas que não estão contentes com o corpo, pessoas que não estão contentes com o que tem em casa, não estão contentes com a família, e tudo é ansiedade, tudo é querendo rápido, e tudo é que não saiu do jeito que ele queria. E aí é motivo de a pessoa se decepcionar, é motivo da pessoa não querer mais servir a Deus. E nós percebemos que isso está atrapalhando muitos crentes, principalmente. Como essa lição aqui está tratando do povo de Deus, está ensinando o povo de Deus sobre ansiedade. Temos que lançar sobre os pés do Senhor a nossa ansiedade. A ansiedade no mundo. A nossa solução está sempre em Jesus. Não há enfermidade que Ele não possa curar, mesmo as emocionais. Mateus 12:5. Ao longo do Novo Testamento, o apóstolo Paulo cuida de que pensamos a guardar o nosso coração e sentimento de todas as inquietudes, a lançar nossa ansiedade em Deus e descansar nele. Assim, pela palavra de Deus, sabemos que as enfermidades emocionais podem trazer grande prejuízo à nossa vida. Mas sabemos que, se nós entendermos, irmãos, que Deus é quem vai prover, se aprendermos a confiar no Senhor. Principalmente, irmãos, as pessoas elas estão tomando decisões precipitadas, decisões fora da direção de Deus, por ansiedade. As pessoas estão fazendo coisas que Deus não está autorizando ela a fazer por ansiedade, por querer que seja rápido, por querer que seja logo, por querer que seja naquele dia do jeito dela.
E percebemos que tudo tem um tempo. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de nascer, há tempo de morrer. E as pessoas estão querendo fazer o seu próprio tempo. E isso está provocando grandes ansiedades nas pessoas. Está desencadeando um processo ansioso muito grande. E a gente fica triste, irmão, quando a gente percebe que tem servos de Deus que estão usando remédios para dormir, remédios para controlar a ansiedade. Não que seja errado, está cuidando da sua saúde, mas será que se confiasse no Senhor? Será que se lesse mais a Bíblia? Se orasse mais? Se tivesse um pouquinho mais de equilíbrio emocional com a palavra de Deus, não seria melhor do que o remédio? É para se pensar, né? Nós sabemos, irmãos, que a medicina ela tem seus meios, mas nós sabemos que algum desses meios ajuda a pessoa por um lado e prejudica pelo outro. E o interessante é que o Senhor Jesus, ele sempre nos ensinou a confiar. A confiança é a base do cristão vencer a ansiedade. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, não se abala. E por que nós nos abalamos no primeiro momento difícil? Ah, pastor, o senhor fala isso porque o Senhor não passou prova, o Senhor não passou dificuldade. Será? Eu sei que tem momentos difíceis. Tem momentos que o nível de estresse é muito alto. E aí a ansiedade aumenta. O nervoso aumenta. Mas a Bíblia nos ensina a confiar no Senhor. E o Senhor Jesus, dando essa aula para os discípulos, ele falou, confia, entrega para ele. Você está preocupado com o que você vai comer? Não, o Senhor Jesus Deus vai prover. Interessante, quando ele mandou aqueles 70 fazer aquele evangelismo, ele falou assim, ide, não levai a foge, não levai, só vai com a roupa do corpo. Aonde você chegar, dê a paz. Se ali houver filhos da paz, vai receber vocês. Se receber vocês, coma do que colocar na mesa. O Senhor Jesus está fazendo assim, ó, eu vou mandando vocês, mas eu vou prover para vocês tudo. Vocês vão e não vão passar necessidade alguma. Porque quem está na presença de Deus, irmão, quem está na direção de Deus, quem está na vontade, no centro da vontade de Deus, Deus sempre vai prover. Sabe qual é o problema? É que nós queremos sempre mais. É interessante que Jesus estava ensinando da porção de cada dia. A gente percebe que há até um erro de alguns pregadores quando eles estão pregando sobre esse texto que diz assim, e as demais coisas, Jesus vai acrescentar, não é demais. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Jesus não estava dizendo que queria dar mais do que o que ele tinha falado no texto. Ele estava falando que ia dar vestimenta, ele estava falando que ia dar comida, ele estava falando que ia prover a sobrevivência humana. Mas é que nós nunca estamos contentes com a nossa sobrevivência, o kit sobrevivência, né? Queremos sempre mais. Queremos sempre mais. Então, voltando um pouco à ansiedade, para me fechar aqui esse tópico, ansiedade, irmãos, eu sei que para muitos é uma barreira difícil de vencer. Mas experimenta fazer um propósito com Deus, de oração, de leitura da palavra de Deus, para você ver a diferença que vai ser na sua vida. Experimenta. Sei que não é tarefa fácil, porque a pessoa que tem ansiedade profunda, ansiedade a um nível alto, é muito difícil, porque ataca o corpo físico, né? Ataca a parte física, não só emocional, mas a física também. E também ataca a parte espiritual, né? Mas nós temos que entender que nós, confiando no Senhor, vamos receber também dele a provisão nessa área da espiritualidade. O terceiro tópico vai falar a provisão das necessidades espirituais. A necessidade da salvação. Além de ser corpo, alma, o homem também é espírito. Por isso temos necessidades espirituais. A maior delas é a salvação.
Essas necessidades foi causada pelo pecado, devido à queda do homem. Essa necessidade não é apenas de um indivíduo, mas de toda a humanidade. Romanos 3:23. Assim, o sacrifício vicário de Jesus nos proporcionou a salvação. A Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, da presença de Deus. Romanos 3:23. E nós sabemos que o homem, ele é tricotômico. Ele é corpo, alma e espírito. Ele pecou no jardim do Éden e o corpo foi afetado pelo pecado, entrou a morte. O corpo também foi afetado porque entrou as enfermidades. Então percebemos que há uma necessidade da salvação do homem, tanto no corpo como na alma. Porque tem pessoas que, Deus quer só a alma, Deus quer só o coração. Não, Deus quer o homem por completo. Deus providenciou a salvação por completa para o homem. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, foi pelo homem completo. Não foi só por um homem espiritual, não foi só pelo homem material, não foi só pela alma do homem, foi pelo homem. Foi para prover para o homem a salvação. Nos dias atuais nós estamos vendo o mundo sem direção, o mundo perdido, o mundo sem saber para onde ir. Mas ainda há esperança. O único ponto que nós podemos encontrar um abrigo seguro é em Jesus. Quando o homem se encontra com Jesus, ele consegue preencher essa necessidade da presença de Deus. Mesmo do jeito que o mundo está hoje, todo bagunçado, de mal a pior, mas 90% ou mais da humanidade anseia por Deus. Há um desejo, há uma vontade ainda de estar perto de Deus. É que às vezes as pessoas elas não querem passar pelo processo da cruz. Elas não querem aceitar Jesus como o único sacrifício perfeito. Não querem aceitar Jesus como o único suficiente salvador da sua alma. Elas querem chegar a Deus por outros caminhos. Mas Jesus, Deus nos deu a provisão da salvação. Porque nós necessitávamos da presença de Deus novamente. Nós estávamos longe, estávamos perdidos. Nós estávamos sem direção. Por quê? Por causa do pecado. Mas Jesus veio, morreu na cruz para prover essa necessidade que o homem tinha de salvação, para prover a salvação. Também, o homem, ele tem uma necessidade da presença de Deus. Outra necessidade espiritual que o homem tem é a presença de Deus em sua vida. Além dessa preciosa presença, precisamos também da sua direção em todo momento da nossa vida. Todas as nossas escolhas e decisões precisam passar pela direção e vontade de Deus. Nesse tópico aqui é algo interessante, irmão. Todos nós queremos a presença de Deus, né? Queremos estar com Deus. Queremos viver ao lado de Deus. Mas queremos trabalhar, queremos andar na direção dele, na vontade dele. Mesmo pessoas servas de Deus, elas têm uma dificuldade de andar na direção de Deus. Elas têm uma dificuldade de obedecer à vontade de Deus. Nós sabemos que tem a vontade de Deus plena, a vontade de Deus permissiva, porque Deus não é um Deus carrasco, não é um Deus mau. A vontade plena de Deus ajuda o homem em todas as suas áreas e não deixa o homem desamparado em momento nenhum. Mas às vezes a vontade permissiva de Deus é aquela vontade em que Deus até sabe que você vai se dar mal, mas você quer tanto que Deus permite. Aí nós percebemos como que está o ser humano. Ele quer estar perto de Deus, ele quer ter Deus, ele quer estar com Deus, mas ele não quer deixar Deus dirigir a sua vida. Por isso que muitos de nós, servos de Deus, estamos batendo cabeça. Muitos de nós estamos sem direção, vivendo uma vida na igreja, uma vida aparentemente de crente, mas sem nenhuma direção de Deus. Não vive a vontade de Deus. Né? Vive do seu jeito.
Mas há uma necessidade. Mesmo de quem não é crente, todo homem quer estar perto de Deus. Todo homem quer Deus. Né? Então nós sabemos que Deus ele tem prazer de estar com o homem. Mas há algo que separa o homem e Deus, que é os pecados. A Bíblia é clara, diz, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Agora, para que essa barreira de separação seja quebrada, veio Jesus. Sacrifício vicário na cruz. Tomou o nosso lugar. Venceu ali a morte, venceu o pecado para nos dar a salvação. Então, a salvação, ela nos traz de volta à presença de Deus. A salvação, ela nos proporciona novamente estar com Deus, na presença de Deus. A terceira parte, necessitados do Espírito Santo. É outra coisa interessante. Quando nós falamos do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo é indispensável, mas fundamental ainda é a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Já dizia o salmista Davi, não retireis de mim o teu Espírito Santo. Salmo 55, verso 11. Para cumprir a missão na terra, o Senhor Jesus foi ungido com o Espírito Santo. Da mesma forma, ocorre conosco, pois só o Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Só o Espírito Santo nos capacita para fazermos a boa obra evangelizadora com eficácia. As nossas orações precisam do Espírito Santo para alcançarem êxito. O Espírito Santo provê a nossa necessidade espiritual. Sem o Espírito Santo, nós não somos nada, irmão. A partir do momento que nós acreditamos, aceitamos Jesus como nosso Salvador, o próprio Jesus falou, irei para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, enviarei o outro, o Consolador, que estará convosco até a consumação dos séculos. Então nós temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus, que é através do Espírito Santo que nós vivemos uma vida espiritual. Então há uma necessidade de nós estarmos com o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Então ninguém vira crente se o Espírito Santo não trabalhar no coração dele para mostrar tudo isso. Depois que a pessoa vira crente, depois que aceita Jesus, o Espírito Santo está dentro dele, é o Espírito Santo quem vai dizer que aquilo é pecado para o homem, quem vai dentro do homem falar que ele está em pecando, que está em pecado. Nós sabemos que o Espírito Santo é quem nos ajuda no momento de dificuldade, nas nossas orações. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, um papel importante e fundamental do Espírito Santo na vida do crente. Então nós temos essa necessidade. Somos necessitados, carentes do Espírito Santo. Se o Espírito Santo sair, né, nós entristecemos o Espírito Santo e ele sair, nós vamos virar a mesma pessoa que éramos antes. Pecador, sem direção, sem Deus, sem saber para onde ir. Nós voltaremos à estaca zero. Porque o Espírito Santo, ele sabe de todas as nossas necessidades. É Ele quem está dentro de nós, nos ajudando. Naquele momento que ninguém está, o Espírito Santo está. Naquele momento que ninguém chega, o Espírito Santo chega. Então, a provisão de Deus para nossas vidas, em trazer o Espírito Santo, foi algo muito, muito bom, porque nós temos dentro de nós o Consolador. E há essa necessidade diária, permanente, do homem estar com o Espírito Santo. Por isso, é o único pecado que não há perdão, é o pecado contra o Espírito Santo, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Diante da necessidade grandiosa do homem estar na presença de Deus, através do Espírito Santo, ele ser, né, orientado. Então, essa necessidade que o homem tem é completa, ela se faz completa com o Espírito Santo. Então, irmãos, nessa lição nós vamos aprender muito sobre isso. Nós vamos aprender muito sobre provisão de Deus, sobre confiar em Deus. A confiança em Deus, irmãos, tem que partir de nós. Não adianta eu orar dizendo, Deus, me ajuda a confiar em Ti. Essa oração eu acho até um pouco sem nexo. Se é eu que tenho que ter a atitude é minha.
não é a de Deus. Deus já fez a parte dele. Então é eu que tenho que ter essa atitude. O problema é que nós temos atitude para muitas coisas e não temos para confiar em Deus. Então essa lição, ela traz muito isso para a nossa vida. Primeiro, confia que Ele vai prover as coisas materiais para a sua vida. Não precisa você correr que nem louco, se endividar, não precisa você querer fazer coisas que não estão ao seu alcance. Não, espera. Tudo há um tempo. Nós percebemos que tem crente, irmãos, que vive um processo difícil na vida porque a ansiedade de ter as coisas materiais o leva a precipícios. Crentes endividados. Irmãos, eu fico envergonhado em saber que crentes, por ter ansiedade, eles fazem coisas que... Meu Deus. Então, a melhor coisa é confiar no Senhor, esperar o tempo do Senhor para as coisas materiais acontecer. Ninguém consegue erguer uma casa em um dia, em uma hora. E pense em sua vida material como uma casa construindo devagar. A área espiritual também, irmãos, é uma construção. Há necessidade de nós construirmos uma casa espiritual sólida. Mas tudo isso só é feito através do Espírito Santo na nossa vida. Sem ansiedade, sem correria. Nós vemos pessoas que aceitam Jesus hoje, na outra semana ele quer estar pregando. Na outra semana ele quer estar dirigindo uma igreja. Ansiedade. Espera o tempo de Deus, espera a maturação. Espera chegar em sua vida uma experiência com Deus. Tenha experiência com Deus. Então a área espiritual também, tem crentes que vivem ansiosamente por as coisas espirituais. Se Deus quiser usar, vai usar, irmãos, mas tudo tem o tempo. Aí nós sabemos que há uma necessidade do homem se aproximar de Deus. Sabemos, mas temos que ter vigilância para que nós não venhamos atrapalhar o trabalhar de Deus. Como, pastor? Eu vejo pessoas que atrapalham o trabalhar de Deus. Deus tem um projeto longo, duradouro, que está sendo construído dia a dia, passo a passo na vida dele. Mas a ansiedade, o desespero, faz com que ele atravesse tudo. Atrapalhe tudo. Não tem maturidade, não maturou na fé. Então, irmãos, eu percebo que agora não, diminuiu bastante, mas uns 10 anos atrás era uma onda de pastor com 18 anos de idade, com 19 anos de idade, que eu não sei de onde saía. O cara aceitava Jesus, um ano depois, pastor. Aí nós vemos hoje a credibilidade que tem um pastor. Infelizmente. Por quê? Porque nós vimos que a ansiedade das pessoas em formar pastores formou um problema. Então, temos que ter paciência, esperança, temos que buscar no Senhor, temos que esperar no Senhor e confiar nele. Tudo tem o tempo determinado. Então, a nossa conclusão diz assim: o nosso Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo, provê todas as nossas necessidades, quer de natureza física, emocional e espiritual, pois Deus nos trata como pessoas inteiras. Dessa maneira, somos convidados a colocar cada área do nosso ser em plena dependência de Deus. De fato, não deixaremos de enfrentar desafios, de tomar as decisões arriscadas. Contudo, podemos descansar em Deus e, mediante a direção e presença do Espírito Santo, experimentar um período de plenitude em sua presença. Deus nos abençoe. Essa conclusão nos diz tudo. Esperemos. Confiemos no Senhor, que o projeto dele vai ser realizado. Às vezes, irmão, eu me paro pensando, eu aceitei Jesus 20 anos atrás, eu ia muito ao monte orar, e eu tenho uma promessa que o Senhor fez para mim lá no monte, que já faz 20 anos. E eu estou esperando ela, confiando nessa promessa. Eu sei que é uma construção que Deus está fazendo na minha vida. Mas isso não pode me fazer queimar etapas. Isso não pode me tornar ansioso. Sabe o que eu faço? Eu até às vezes esqueço que tem essa promessa. Deixo o tempo passar. Porque quem vai cumprir essa promessa é o Senhor, no tempo certo. Só que Ele precisa que eu esteja na presença dEle. Ele precisa que eu esteja com Ele. Ele precisa que eu esteja crente. Preparado. Então você também tem a promessa? Espera. Confia. Porque Deus vai realizar. Deus vai cumprir. Prover para nossas vidas, o Senhor vai prover. Graças a Deus,
sabemos o quanto o nosso Deus é cuidadoso para com as nossas vidas. Deus tem um cuidado extremo, irmão, com aquele que é fiel, com aquele que sabe, né, administrar. Porque também tem um detalhe. Deus, às vezes, até provê as coisas materiais para o crente e o crente não sabe administrar. É uma outra barreira. É outra barreira que temos dentro das igrejas. É os servos de Deus aprender a administrar as provisões de Deus. José dá lição de administração, irmão. E crente não olha para a administração de José. José guardou 7 anos para alimentar um povo mais 7. E tem crente que não consegue guardar um centavo do salário que ganha. Por quê? Porque a ansiedade de gastar, de ter, de querer, de ser é maior do que a administração. De que esperar no Senhor, de que confiar no Senhor. Amém? Deus vos abençoe a todos. Deixando aquele lembrete de sempre, curta, compartilhe, dê um like, né? Se inscreva no canal, que vai estar nos ajudando aqui, ajudando o grupo de mídias. E com certeza você vai ser abençoado com as aulas, com as pré-aulas, vai ser abençoado com as pregações, vai ser abençoado com as mensagens pastorais, com tudo aquilo que o grupo de mídia coloca aí no canal da Sopro Divino. Deus os abençoe.